Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você gosta de conteúdo sobrenatural e casos misteriosos, se inscreve aqui para não perder nada e me siga nas minhas outras redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. E não se esqueça de deixar aquele like para ajudar aqui no canal. Então chega de enrolação e bora pro vídeo de hoje. Durante minha infância, minha família era como uma gota d'água em um vasto rio. Nunca permanecia no mesmo local por muito tempo. Nós nos estabelecemos em Roland Island quando eu tinha 8 anos e lá ficamos até eu ir para uma faculdade em Colorado Springs. As minhas memórias estão enraizadas em Roland Island, mas há fragmentos no fundo do meu cérebro que permanecem em várias casas que vivíamos quando eu era mais novo. A maioria dessas memórias são sem sentido e não são claras, perseguindo um outro garoto em um quintal em uma casa na Carolina do Norte, tentando construir uma jangada para flutuar no lago atrás do apartamento que alugamos na Pensilvânia, e por aí vai. Mas tem esse set de memórias que eu lembro claro como a água, como se tivesse acontecido ontem. Eu constantemente fico divagando se essas memórias não foram apenas sonhos lúcidos produzidos por uma longa gripe que eu tive naquela primavera, mas no fundo do meu peito eu sei que elas são reais. Nós estávamos vivendo em uma casa numa pequena cidade no Maine, população 643 habitantes. Era uma estrutura larga, especialmente para uma família de 3 pessoas. Havia alguns quartos que eu nem sequer tinha entrado ainda nos 5 meses que moramos lá. De certa forma, era desperdício de espaço, mas era a única casa disponível no mercado naquela época. Pelo menos era 1 hora de distância do trabalho do meu pai. No dia depois do meu 5º aniversário, com a presença só dos meus pais, eu fiquei com febre. O médico disse que eu tinha mononucleose, o que significava nada de brincadeiras pesadas, e mais febre por pelo menos 3 semanas. Foi uma época horrível para ficar de cama. Estávamos em processo de empacotamento de nossas coisas para nos mudar para a Pensilvânia, e a maioria das minhas coisas já estavam empacotadas em caixas, deixando o meu quarto vazio e desconfortável. Minha mãe trazia refrigerante para mim e vários livros várias vezes por dia, e essas coisas tiveram a função de ser mais uma forma de entretenimento pelas próximas. Foi uma época horrível para ficar de cama. Estávamos em processo de empacotamento de nossas coisas para nos mudar para a Pensilvânia, e a maioria das minhas coisas já estavam empacotadas em caixas, deixando o meu quarto vazio e desconfortável. Minha mãe trazia refrigerante e livros várias vezes por dia, e essas coisas tiveram a função de ser a minha forma de entretenimento nas próximas semanas. O tédio vinha toda vez me atormentar, esperando os momentos certos para me atingir e só piorar minha miséria. Eu não me lembro exatamente como eu conheci o Sr. Boca Larga. Eu acho que foi tipo uma semana depois de eu ter sido diagnosticado com mono. Minha primeira memória da pequena criatura foi perguntar para ele se ele tinha um nome. Ele me disse para chamá-lo de Sr. Boca Larga, porque sua boca era larga. De fato, tudo nele era largo em comparação ao corpo dele. A cabeça dele, os olhos, orelhas pontudas, mas sua boca era de longe a mais larga. Você parece um Furby, eu disse enquanto ele folheava um dos meus livros. O Sr. Boca Larga me deu um olhar curioso. Furby? O que é Furby? Ele perguntou. Eu encolhi os ombros. Você sabe, o brinquedo, o pequeno robô com grandes orelhas. Você pode criá-lo e dar comida como um bichinho de estimação de verdade. Ah, o Sr. Boca Larga resmungou. Você não precisa de um desses. Eles não são a mesma coisa que ter um amigo de verdade. Eu lembro do Sr. Boca Larga desaparecendo todas as vezes que minha mãe vinha dar uma olhada em mim. Eu me escondi debaixo da sua cama.
Ele explicou posteriormente: eu não quero que seus pais me vejam porque eu estou com medo que eles não nos deixem brincar juntos de novo. Não fizemos muitas coisas nesses primeiros dias. O Sr. Bocalarga apenas olhava meus livros, fascinado pelas histórias e figuras que eles continham. Na terceira ou quarta manhã, depois de conhecê-lo, ele me saudou com um largo sorriso no rosto. Eu tenho um novo jogo que podemos jogar, ele disse. Temos que esperar até depois que sua mãe vier te ver, porque ela não pode nos ver jogando. E é um jogo secreto. Depois que minha mãe me entregou mais um livro e refrigerante, o Sr. Bocalarga pulou debaixo da cama e puxou minha mão. Nós temos que ir no quarto no final do corredor, ele disse. Eu protestei no início, pois meus pais tinham me proibido de sair da cama sem a permissão deles, mas o Sr. Bocalarga persistiu até eu ceder. O quarto em questão não tinha móveis ou papel de parede. Seu único traço característico era a janela na frente da porta. O Sr. Bocalarga disparou pelo quarto e abriu a janela com um puxão firme. Então ele me chamou para olhar o chão lá embaixo. Nós estávamos no segundo andar da casa, mas era sobre uma colina, e por esse ângulo a queda foi mais longa do que esperado devido à inclinação. Eu quero brincar de fingir aqui em cima, Mr. Bocalarga explicou. Eu finjo que tem um grande e fofo trampolim embaixo da janela. Se você fingir bem forte, você quica de volta para cima bem alto. Eu quero que você tente. Eu era um menino de 5 anos de idade e febril, então apenas um pouquinho de ceticismo passou pela minha mente, enquanto eu olhava para baixo e considerava a possibilidade. É uma queda longa, eu disse, mas isso é tudo parte da diversão. Não seria divertido se fosse uma queda curtinha? Se fosse assim, você poderia muito bem apenas pular de um trampolim normal. Eu brincava com a ideia na minha cabeça, imaginando-me cair através do vento frio para então quicar em algo invisível aos olhos nus, de volta no ar e voltar para a janela. Mas o realismo prevaleceu em mim. Talvez outra hora, eu disse. Eu não sei se tenho imaginação suficiente. Eu poderia me machucar. O rosto do Sr. Bocalarga se contorceu em um rugido, mas apenas por uns segundos. A raiva sumiu para logo o desapontamento. Se você diz, ele disse. Ele passou o resto do dia debaixo da minha cama, quieto, feito um ratinho. Na manhã seguinte, o Sr. Bocalarga chegou segurando uma pequena caixa. Eu quero te ensinar malabarismo, ele disse. Aqui tem algumas coisas que você pode usar para praticar antes de eu começar a te dar lições. Eu olhei para a caixa, estava cheia de facas. Meus pais vão me matar, eu gritei, horrorizado que o Sr. Bocalarga tinha trazido facas para o meu quarto, objetos que meus pais nunca me permitiram tocar. Eles vão me bater e me deixar de castigo por 1 ano. O Sr. Bocalarga franziu a testa. É divertido fazer malabarismo com isso. Eu quero tentar. Eu empurrei a caixa para longe. Não posso. Vou me meter em encrenca. Facas não são seguras para serem jogadas no ar. O franzir da testa do Sr. Bocalarga se transformou em uma carranca. Ele pegou a caixa de facas e foi para debaixo da cama. E permaneceu lá o resto do dia. Eu comecei a pensar o quão frequente ele ficava abaixo de mim. Eu comecei a ter problemas para dormir depois disso. O Sr. Bocalarga me acordava com frequência à noite, dizendo que tinha colocado um trampolim de verdade debaixo da janela, um bem grande, que eu não conseguiria ver porque estava escuro. Eu sempre negava e tentava voltar a dormir, mas o Sr. Bocalarga era persistente. Algumas vezes ele ficava ao meu lado até cedinho da manhã,
encorajando-me a pular. Ele não era mais tão legal para brincar. Minha mãe entrou no meu quarto em uma manhã e disse que eu tinha permissão para dar uma volta lá fora. Ela pensou que um pouco de ar fresco seria bom para mim, especialmente depois de ficar confinado no meu quarto por tanto tempo. Entusiasmado, coloquei meu tênis, disparei para a porta dos fundos, gritando de alegria por sentir de novo o sol no meu rosto. O Senhor Bocalarga estava esperando por mim. Eu tenho algo que quero que veja, ele disse. Eu devo ter olhado estranho para ele, pois em seguida ele disse: é seguro, prometo. Eu segui ele até o começo de uma trilha estreita que adentra a floresta atrás da casa. Esse é um caminho importante, ele explicou. Eu tenho muitos amigos da sua idade. Quando eles estão prontos, eu os levo dentro dessa trilha para um lugar especial. Você não está pronto ainda, mas um dia eu espero que esteja. Eu voltei para casa me perguntando que tipo de lugar poderia estar adentro da trilha. 2 semanas depois de conhecer o Senhor Bocalarga, a última demanda das nossas coisas estavam sendo colocadas em um caminhão de mudança. Eu estaria dentro da cabine daquele caminhão, sentado perto do meu pai, pela longa viagem para a Pensilvânia. Eu considerei falar para o Senhor Bocalarga que eu estava indo embora, mas mesmo aos 5 anos de idade, eu estava começando a suspeitar que talvez a criatura tinha intenções não muito boas, considerando as coisas que ele tinha dito anteriormente. Por essa razão, eu decidi manter a partida em segredo. Meu pai e eu estávamos no caminhão às 4 da manhã. Ele esperava chegar na Pensilvânia pela hora do almoço, com a ajuda de uma carga infinita de café e 6 pacotes de bebidas energéticas. Ele parecia mais como um homem que ia correr em uma maratona do que iria passar o dia todo sentado em um carro. Cedo suficiente para você? Ele perguntou. Eu acenei e encostei minha cabeça contra o vidro, esperando dormir por algumas horas antes do sol nascer. Eu senti a mão do meu pai no meu ombro. Essa é a última mudança, filho. Eu prometo. Eu sei que tem sido difícil para você, por ter estado tão doente. Assim que o papai for promovido, nós podemos sossegar e você pode fazer amigos. Eu abri meus olhos assim que o carro começou a se mover. Eu vi a silhueta do Senhor Bocalarga na janela do meu quarto. Ele permaneceu de pé, sem emoção nenhuma no rosto, até que o caminhão pegasse a estrada principal. Ele acenou com a mãozinha pequena, com uma faca na mão. Não acenei de volta. Anos depois, eu retornei para minha pequena cidade no Maine. O pedaço de terra que antes tinha minha casa estava vazio, exceto pelas fundações, pois a casa tinha queimado uns anos depois que minha família se mudou. Por curiosidade, eu segui a trilha estreita que o Senhor Bocalarga tinha me mostrado. Parte de mim esperava que ele pulasse de trás de uma árvore me dando um puta susto. Mas eu senti que o Senhor Bocalarga tinha ido embora, de alguma forma amarrado junto com a casa que não existe mais. A trilha terminava em um pequeno cemitério. Eu notei que a maioria dos túmulos pertencia a crianças. E essa é a perturbadora creepypasta Senhor Bocalarga. Comenta aqui embaixo se vocês já ouviram falar dessa creepypasta perturbadora. Não se esqueça de deixar aquele like para ajudar aqui no canal e a gente se vê em um próximo vídeo.